Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus permaneça recipiente em cada coração. Como a nossa amiga falou, vou falar a história de 4 mulheres do Evangelho. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Foi sua a voz que ressoou nos altiplanos da Judéia, ou nos vales formosos da bela Cafarnaum e Betânia. Foi sua a mensagem que mais tarde sensibilizaria os domínios césares e descobriria os valores adormecidos dos filhos da terra. Diante dele curvaram-se os maiores representantes dos poderes terrestres, ante a sua voz, submeteram-se às entidades perturbadas e perturbadoras da marcha humana. Os 12 apóstolos andavam sempre junto com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de outras enfermidades. A Judéia vivia momentos incomuns. As águias romanas espalhadas aos ventos tremulavam nas flâmulas dos soldados e generais de César, atestando a violência que imperava nos corações e a coação espiritual que caracterizava os povos de então. Suavemente ele foi caminhando entre a multidão e, sem sair dos limites estreitos da Judéia, a sua influência conseguiu atingir todo o planeta. Naqueles dias, vivia na cidade de Magdala uma mulher incomum. Acostumada ao luxo e aos prazeres, vendia-se aos soldados exigentes e aos generais aquinoados de ouro e de prata, na ânsia de encontrar a felicidade. No entanto, mesmo todos os cuidados do corpo e as festas em seu palacete, faltava-lhe salão. Aquela alma feminina necessitava de um toque de suavidade e ansiava encontrar o homem com o qual sonhara durante toda a sua existência. Certo dia foi convidada por Naim, um sábio persa que a visitara em seu palacete, e lhe falara sobre os ensinamentos de Jesus. Maria não pensou 2 vezes. Deu ordem aos criados e partiu com ele para a vila de Cafarnaum, local que ficaria gravado para sempre naquela alma sensível e especial. Chegando lá, aquela alma feminina cansada dos caminhos tortuosos aos quais se entregara, encontrou a casa singela de Pedro, a pousada do céu, entre as montanhas da Galileia, às margens do Tiberíades. Naquela tarde, o sol espalhava os seus raios dourados, que eram filtrados por entre as folhas das palmeiras e largos da baía, igualzinho nos seus sonhos. O nascer do pôr do sol penetrava nos cabelos daquele homem, formando uma nuvem de estrelas. Refletindo na cor amendoada dos seus olhos penetrantes, as madeixas caíam sobre os ombros e um largo sorriso estampava-se em seus olhos, seus lábios de palavra, embora não articulasse palavra alguma. Um silêncio eloquente, típico das almas evoluídas. Maria, como esperei por ti? Rabi, respondeu aquela mulher, cujo olhar fixo no infinito, que se estampava no olhar daquele homem que parecia mergulhar na eternidade. E após um breve diálogo, pois as grandes almas não necessitam de palavras complicadas, Maria retorna a Magdala, desfaz-se do seu palacete, doa todas as suas joias e pertence aos criados e aos funcionários do caminho. Retorna a Galileia e volta aos caminhos de Cafarnaum, procurando seguir as pegadas do Mestre por todos os recantos do mundo. E onde quer que ele estivesse, uma sombra silenciosa de mulher o seguia. E quando um a um os seus discípulos o abandonaram, entre a chibata do verdugo e a revolta do mundo, ela, Maria de Magdala, se transforma na mensageira da ressurreição, na emissária divina da boa nova do reino do amor que se estabelecia na terra. Por isso, é compreensível que muitos estudiosos queiram investigar porque Jesus apareceu primeiro a Maria de Magdala e não a sua mãe, tão amorosa
ou aos seus discípulos e amigos. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo como a obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, pois o apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei e não pelos vícios. Magdala, porém, conhecera o fundo amar os atos difíceis de serem extirpados. Amolecera ante as entidades perversas. Entretanto, bastou o seu encontro com Jesus para abandonar tudo e seguir os seus passos, fiel até o fim, firme na sua decisão de tomar a cruz que lhe era compatível, o Calvário Redentor da sua existência angustiosa. Portanto, quando o rabi do Senhor dos Mundos retorna às estrelas, Maria de Magdala prossegue como Mãe Maria, amparando e servindo entre os portadores de moléstia física e contagiosa, no Vale dos Leprosos, deixando desabrochar em sua face as marcas do amor, transformando sua alma, dia após dia, em um anjo de luz que abre as suas asas sobre o panorama dos sofrimentos humanos. No entanto, passados-se séculos, e os homens com os corações endurecidos e esquecidos da simplicidade dos ensinamentos de Jesus, resistam novamente à presença da mensageira celeste que se materializa na terra de Abraham, trazendo ao mundo o exemplo ímpar de sua alma experiente. Teresa d'Ávila se faz portadora da mensagem de Jesus, da ternura do seu espírito para com os pobrezinhos daquela época. Mais uma vez, os tempos se renovam e o mundo conhece as guerras e clamores. E as almas sofridas choram e perdidas necessitam dos favores do céu. Jesus convoca a sua mensageira celeste, que, atendendo ao chamado do coração, Maria de Magdala mais uma vez materializa no mundo, entre os tempos difíceis que antecedem o novo milênio, como Teresa de Calcutá, Teresa dos pobres, Teresa de todos nós, trazendo a mensagem de amor e de esperança aos filhos do destino. A mensageira divina honra o chamado do divino mestre e traz luz para a terra, deixando o seu rastro de estrelas as pegadas que marcaram para sempre a história do mundo. Hoje, entre as estrelas, brilhando entre as constelações, ela retempera sua alma na presença do divino mestre para retornar novamente à terra. Maria de Magdala, Teresa d'Ávila, Teresa de Calcutá dos pobres, por lábios de Deus, vive entre as estrelas, deixando o seu rastro de luz que ilumina os corações sofridos na senda da ressurreição que auxilia o coração dos homens. Conta-nos que Maria de Madalena tivera a sua adolescência como todas as filhas de Israel. Teve vida e esperança no porvir. Crescer em meio às festas do seu povo, às brincadeiras de criança e ao estudo discreto dos escritos sagrados dos profetas. Abrigar em sua alma feminina o desejo de encontrar alguém um dia, uma alma. Você, a menina moça desconhecia as leis da reencarnação, como também desconhecia o seu próprio futuro, que iria reencontrar com determinada alma e na companhia da qual deveria aprender a amar. Seus anseios de mulher encontraram eco no coração de um homem que, apesar de um tanto mais velho do que ela, parecia entender-lhes a alma sincera. A união ocorreu, administrada pelo sacerdote do templo, conforme rezavam as leis do seu povo. No entanto, desde os primeiros momentos após o término das festas comemorativas e a seguir, na convivência mais perto do dia a dia, ela pôde perceber que alguma coisa indefinível parecia nublar o coração do homem que a escolheu. O homem dos seus sonhos se transformava em emissário dos seus fazendeiros.
Ante as dificuldades econômicas que assolavam a sua terra, as quais lhes pareciam intransponíveis obstáculos, o autor da sua desdita a convenceu a abrir mão da sua alma. Foi nesse exato momento de insanidade espiritual que ela pôde conhecer o verdadeiro caráter do homem com quem se casara. Ela não tinha e nem via outra opção diante das constantes ameaças que o verdugo de sua alma lhe pronunciava. Ela teria que compartilhar o seu corpo com aqueles que oferecessem moedas e pedras preciosas para o deleite do homem com quem se casara. É que naquela época, quando a mulher casava, os pais perdiam totalmente a missão de dar um conselho, de ajudar a filha, né, em qualquer momento que ela necessitasse. Aquela mulher entrega aquele homem, seu marido, que era o seu dono, e podia fazer dela o que bem quisesse. Então, não tinha a quem recorrer. E ela se sentia humilhada, abatida e desonrada. E tanto tempo foi passando que aquela situação tornou-se insuportável. A vida que era obrigada a levar acabou desfigurando a sua aparência antes tão bela e doce. O seu corpo já não atraía mais aos mercadores de corpos e exploradores de alma. O companheiro, após jurar a fidelidade eterna, por ele próprio, o autor da sua desdita. Além de Moisés, que regia a região da Judéia naquela época, prescrevia penas graves para toda mulher que fosse pega em adultério. No entanto, essa mesma lei incorreta não punia o homem do adúltero e ainda liberava o homem dos compromissos assumidos no matrimônio, caso a sua companheira fosse pega em tal situação. E foi então que, baseado nessa realidade tão comum naquela época, que o próprio marido bolou o plano. Ele iria entregar a mulher à vergonha, já que ela não servia mais aos seus objetivos inescrupulosos. O calendário sinalizava o final das festas, que eram chamadas festas das tendas. E havia um comentário de Titi que Jesus e os seus discípulos estariam presentes na Judéia. Então, era o momento ideal. O homem ia expor a mulher à vergonha e aos rigores da lei. Naquela tarde, estava presente naquela praça os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os soldados romanos, Jesus e aquela mulher. Então, era o momento ideal. O marido ia expor a mulher aos rigores dos sacerdotes, ao julgamento de Jesus, e com isso ele se livrava do casamento e ainda caía nas graças dos fariseus. Seu plano era perfeito. A mulher foi arrastada pelos cabelos entre aquela multidão por aquele que ela aprendera a amar. Adúltera, apedreja, gritava aquela multidão enfurecida, avançando para cima daquela mulher que não tinha sequer o direito de se defender. Jogada aos pés do mestre, sob o olhar irônico dos escribas e sacerdotes, aquela alma estremeceu. Sabia que seu fim estava próximo, pois em casos como esse, a lei determinava que a mulher fosse apedrejada até a morte. E foi então que um dos doutores da lei, querendo testar a fidelidade de Jesus ao que Moisés escrevera, resolveu expor Jesus na multidão e perguntou: a lei determina que toda a mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. E tu, que se diz mestre, o que recomendas? Mas a artimanha dos adversários de Jesus era perfeita. Porque se Jesus condenasse aquela mulher ao apedrejamento, ele estaria indo contra os seus próprios ensinamentos, que ensinava o perdão. Mas, se Jesus perdoasse aquela mulher, a livrando do apedrejamento, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E aí sim, seria ele a vítima da multidão. Mas Jesus, conhecedor dos pensamentos mais íntimos de cada um, e sabendo da maldade que imperava naqueles corações,
curvou-se diante daquela mulher, pegou um gravetinho de madeira e começou a escrever na areia algumas palavras. Vendo que Jesus não respondia, voltaram a perguntar: "E tu, mestre, o que dizes?" Jesus levantou o olhar e pela primeira vez cruzou com daquela mulher e disse: "Aquele entre vós que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher." Gente, houve um silêncio total. Não se ouvia um pio. E depois de algum tempo, cada um foi jogando a sua pedrinha no chão e saiu dali de cabeça baixa, envergonhados. Os mais curiosos se aproximaram de Jesus para ver o que era que ele tanto escrevia. E ali, grafado naquela areia, estavam os erros pessoais de cada um, inclusive do marido, que se dizia traído, que já saiu dali envergonhado, arrependido do que fizera. Um tempo depois, a praça estava vazia. Só restava Jesus e aquela mulher. Então Jesus lhe perguntou: "Mulher, cadê todos aqueles que te condenaram?" E aquela pobre mulher, se sentindo a mais infeliz das criaturas do mundo, num sopro de voz, respondeu: "Eles se foram, Senhor." Jesus então levanta aquela mulher e lhe diz: "Eu também te condeno. Vá e aprende com a vida a lição divina. E reconstrói suas experiências e esperanças sobre o signo do amor. Ama com todas as forças que restam na sua alma, e ninguém te condenará." E assim o tempo foi passando, e eis que alguns anos depois, em uma pequena cidade distante da Grécia, uma choupana foi erguida e era administrada por aquela mulher que fora transformada e renovada pelo amor. Ali todos os viajantes cansados e famintos que batiam naquela porta, ela tinha sempre um prato de sopa quente, um pedaço de pão e palavras de consolo e de esperança. E à noite, todos se reuniam em volta daquela mulher para ouvir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas eis que o tempo, divino professor, reserva surpresas para todos os viajores dos caminhos humanos. E eis que um certo dia, mais uma alma bateu naquela porta. Ao abrir, era o ex-marido, travestido de doenças, nos limites das suas forças, nos últimos dias de sua vida. Ele não reconheceu, mas ela reconheceu, assim que abriu a porta. Aquele homem feliz, corroído pelo remorso e pelo arrependimento, entre lágrimas contou a sua história. Ele disse que tiveram uma mulher, mas que não soube nem amar e nem respeitar, mas que faria qualquer coisa para encontrá-la uma única vez, só para lhe pedir perdão e dizer o quanto ele estava arrependido e envergonhado por tudo o que fizeram. Uma lágrima solitária escorreu pela face daquela mulher, ouvindo a sua própria história. Ela já havia perdoado há muito tempo. Ali na sua frente estava o homem que fora a desdita da sua juventude. Mas fora aquele homem que um dia a jogara aos pés do mestre e lhes dera a oportunidade de conhecer o amor, o verdadeiro amor que veio à terra. Conta-nos a história do Evangelho que um certo dia uma grande multidão acompanhava Jesus oprimido, e entre eles estava uma certa mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia e que já tinha padecido muito nas mãos de vários médicos e curandeiros. Sua história era de muito sofrimento e provações. Desde a adolescência, acostumou-se com as frequentes dores que sentia e aos encontros da sua saúde tão frágil. Donzela, viu os seus sonhos de mulher se esvaírem quando a sua saúde tornou-se mais delicada, pois uma estranha hemorragia se manifestou.
E essa estranha hemorragia tornou-se também motivo de angústia e de pesar. Pois, segundo as leis religiosas daquela época, a mulher com fluxo menstrual era tida como imunda. E o homem era proibido sequer de tocar em qualquer mulher em tais condições. E no caso dela, a situação era muito mais grave, pois o seu fluxo menstrual era ininterrupto. Essa mulher andou por várias cidades e vilas. Quando tinha notícia de algum médico novo ou curandeiro, lá estava ela, mas tudo em vão. E assim o tempo foi passando, e mesmo diante de tantos fracassos, na tentativa de curar-se, ela não desistiria. Sua vida transformou-se num exemplo de perseverança, persistência, fé e esperança. Ela passou pela vida com o desejo mal contido de ser mãe. Os seus sonhos de menina moça e agora de mulher não poderiam ser realizados. Mesmo assim, ela não desistiria. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Faria a sua parte. E alimentava a ideia de que Deus colocaria diante dela um médico que curaria o seu mal. Essa mulher nunca entregou-se à depressão ou ao desespero. Trabalhou e nunca perdeu a fé. Quem sabe, talvez, desconhecedor ainda de algumas leis da vida, da reencarnação, não atinava qual era o motivo real dos seus males. Quem sabe, no passado distante, não teria tentado contra a própria vida, ou a alheia, na tentativa de um aborto, ou no desprezo pela vida? São tantas as possibilidades que não convém ficar procurando motivos na hora da dor. E foi assim que 12 anos se passaram, e aquela sombra de mulher arrastava-se pelas ruas da sua cidade, onde era conhecida como a Dama da Fé. Certo dia ouvira falar de Jesus da Galileia, filho de José, e que ele, o Galileu, era um profeta, um enviado de Deus. O ânimo aumentou-lhes a fé. Mas como enfrentar essa nova situação, se já não tinha mais as forças da juventude? E a fraqueza generalizada diminuía seu organismo, dominava seu organismo físico. E quem seria esse Jesus, de que tanto falava? Será que estaria nele as suas esperanças de dias melhores? Orou fervorosamente ao Deus do seu povo. Certo dia andava ela, pensativa, pelas ruas da sua cidade, quando foi despertada por vozes. Olhou e viu ao longe uma multidão que se aproximava. Seu coração palpitou. E quanto mais aquela multidão ia se aproximando, mais o seu coração palpitava e a sua alma estremecia. Ao chegar bem perto, ela pôde perceber que Jesus estava entre eles. Mas como chegar perto dele? Não tinha forças para enfrentar aquela multidão. Mesmo assim, ela não desistiu. Entrou no meio daquela multidão, mas da primeira vez não conseguiu. E arranjando força, Deus sabe lá de onde, ela tentou novamente. E dessa vez ela conseguiu tocar nas festas. Foi o suficiente. Jesus, detendo os passos, perguntou aos seus próximos: quem me tocou? E um deles respondeu: mas mestre, como pode saber no meio dessa multidão? São tantos que o tocam. E Jesus lhe respondeu: mas dessa vez foi diferente, porque de mim saiu Deus. E Jesus voltou-se e encontrou o olhar daquela mulher. E naquele momento, parece ter acontecido o casamento entre o céu e a terra. Ninguém resiste ao doce e meio olhar de Jesus. Era a hora da verdade. Então Jesus lhe disse: mulher, a tua fé te curou. E naquele momento, a hemorragia cessou. A prova da mulher se cumpriu ali, no seu encontro com Jesus. E assim o tempo foi passando vagarosamente. E o cenário agora era uma pequena cidade, uma vila dos samaritanos, onde aquela mulher valorosa teria um abrigo para receber os órfãos de qualquer procedência. Após o seu encontro com Jesus, todo o amor contido em seu ser explodiu em obras de caridade e benemerência, por onde quer que passasse.
Ninguém continua o mesmo após encontrar-se com Jesus. Ali naquele abrigo, ela recebia crianças, jovens, adultos, idosos, todos que se sentiam sozinhos e abandonados. Eram acolhidos por aquela mulher e se transformaram na mensageira da caridade e do amor. Aos mais jovens e às donzelas, ela ensinava a manusear o teatro. E tudo que ali era produzido era vendido para sustentar o lar dos desabrigados. E à tardinha, ao pôr do sol, todos se recolhiam, se juntavam, se sentavam embaixo de uma árvore frondosa para ouvir daquela mulher as belíssimas histórias de um homem chamado Jesus. Conta-nos que um belo dia, o anjo Gabriel apareceu e que fora enviado por Deus e dirigiu-se a uma virgem que seria desposada por um homem que se chamava José. O nome da virgem era Maria. Então o anjo Gabriel, dirigindo-se a ela, lhe disse: o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Nesse momento, Maria perturbou-se um pouco e se perguntava: que saudação seria essa? Então o anjo Gabriel lhe disse: Maria, não temas, eu sou um enviado do Senhor. Darás à luz a um filho, cujo nome será Jesus. E ele reinará eternamente, pois o seu reino não terá fim. Maria então lhe respondeu: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não foi escolhida qualquer mulher ou qualquer espírito para receber o Salvador. Maria de Nazaré, assim como José, foram os eleitos do Senhor, devido às experiências vivenciadas ao longo dos séculos em outros mundos. Maria era uma estrela. Mas de onde viria essa estrela carente tão misteriosa? Ela trazia na face a suavidade do luar e a beleza das alvoradas. A natureza suavizou o caminho, tecendo um tapete de flores. O aroma das rosas, das acácias, do jasmim, perfumou-lhe a existência. E ela chegou embalada pelo canto dos roxinóis. Como estrela, Maria fixou moradia no coração da humanidade. E como mãe do Redentor do mundo, Maria cumpriu a sua missão com dignidade extrema, sendo aclamada pelos séculos afora como a bem-aventurada Mãe do Salvador. Hoje, no plano imortal, o seu espírito iluminado auxilia ao Divino Mestre na obra de conscientização das almas. Portanto, nenhuma decisão com relação ao destino da Terra é tomada sem o parecer maternal de Maria. Do seu coração iluminado partem os raios de misericórdia que ilumina a noite dos espíritos sofredores do planeta. Juntamente com Jesus, sua alma iluminada administra as manifestações de misericórdia para os corações sofridos. Maria deixou sua marca na vida das mulheres de todas as origens, de todos os povos. Em sua pessoa, a mulher alcançou as estrelas e, através da sua santíssima maternidade, divinizou a expressão de mãe. No entanto, a estrela apagou-se entre as sombras e a escuridão das vidas sofridas, a fim de que o homem não se sentisse tão humilhado ante a grandeza humana. Portanto, é importante destacar o valor de Maria de Nazaré, essa mulher encantadora, que nunca teve na sua missão grandiosa pensamentos impuros. A virgindade moral foi, em todos os aspectos da sua vida, exemplar, de filha, de mãe, de esposa e companheira. Foi realmente um anjo que caiu do céu pela misericórdia divina para auxiliar a humanidade e a reconheceu como sendo uma estrela a guiar os corações sofridos ao encontro de Jesus. Seu nome é Maria, simplesmente Maria. Muita paz a todos.